O que é arte? Bom, eu poderia te dizer que a arte é uma habilidade ou uma disposição dirigida para uma execução de alguma finalidade prática ou teórica e que pode ser realizada de forma consciente, controlada e racional. Mas eu também poderia te dizer que a arte é uma manifestação em forma de alguma habilidade ou talvez uma expressão de qualquer coisa. Pode ser o sentir ou simplesmente o não sentir. A arte pode ser a excitação da imaginação e da fantasia, a inquietude da alma e a aparição dessa. Pode ser o lado esquerdo do seu cérebro, da criatividade e da magia. Mas também pode ser o desencadeamento de algum tipo de resposta no ser humano, tipo como um senso de prazer ou beleza. Mas também posso te dizer que a arte pode ser arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema. Mas posso ir mais além e te dizer que pode ser um menino pintando, uma borboleta voando, o sol, a lua, o universo, você, eu, Deus ou ninguém. Eu poderia te dizer mais clichê ainda que a arte é tudo. E às vezes a arte é nada. Ou eu poderia te repetir: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Bom, mas eu não vou te dizer nada disso. Eu vou te mostrar tudo o que eu sei. Eu vou te entregar aquilo que eu sinto, penso e imprimo sobre arte. E ao final de tudo isso, eu quero que você me diga: o que é arte para você? Eu sou Rebeca Neri, aluna de Arquitetura e Urbanismo da UNB e agora sou professora de Artes Visuais. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, hoje nós vamos falar de um movimento, não vou me estender muito, mas hoje nós vamos falar de um movimento que é de conhecimento de várias pessoas, ou seja, pode ser um pouco mais fácil de associação, mas ao mesmo tempo, por ele ser um movimento muito extenso, ele pode ser um pouco mais complicado de vocês gravarem as coisas, então peço que prestem bastante atenção, lápis e caneta para fazer anotações rápidas, tá, gente? Isso aqui é só pra gente. É só pra vocês marcarem as coisas que vocês acham mais importantes, porque o slide vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o contexto histórico, que é nada mais, nada menos do que a descoberta do mundo e do homem. Então, a gente sai de um contexto onde tudo era dominado por Deus, né? Então Deus tinha as respostas de tudo e o ser humano não era capaz de descobrir tudo que estava ao nosso redor. Aqui não, a gente volta com alguns conceitos bem racionais que a gente viu aonde? Lá na Grécia. Então o eurocentrismo vai tá sendo dito aqui, o antropocentrismo, o naturalismo também. E aí a gente retoma os autores e a cultura da antiguidade clássica, que é essa cultura greco-romana que eu já havia comentado com vocês. E aí eles deixaram de se basear nas respostas doadas por Deus e seus dogmas e começou uma reforma protestante, né? Eles começaram a ver que, poxa, não estava legal o jeito que eles estavam abordando, né? Que os fiéis estavam começando a se distanciar da igreja por alguns questionamentos deles, algumas atitudes da própria igreja, então eles começaram a pensar numa reforma, né? Poxa, o que eu posso mudar? E aí o círculo como perfeição vai estar novamente aqui, então a gente retoma lá aquele conceito de círculo como perfeição que a gente falou lá na arte rupestre. E aí a gente tem a transição do feudalismo para um começo de capitalismo, tá? Não é o capitalismo propriamente dito, mas é um começo. E aí a gente começa a ver que
as coisas começam a ser um pouco mais individualistas, né? As coisas começam a pensar mais, os indivíduos começam a pensar mais em si próprio do que no coletivo. Então aqui a gente vê que realmente o homem está no centro. Os estudos não eram mais ocultos, então eu, ser humano, posso estudar astronomia, posso estudar o universo, posso estudar tudo que eu quiser, já não é mais me proibido. E precede o iluminismo, que é um movimento muito importante para a gente começar a expressar nossos ideais e buscar aquilo que a gente realmente acredita. E aí a gente tem nomes de muito renome nessa época, que são estudiosos que vão estudar coisas muito importantes que hoje nós temos como base, que é o Galileu Galilei, René Descartes, o Francis Bacon, o hermetismo e o neoplatonismo. Mas agora vamos falar de arte mesmo, né? O que acontece na pintura, Rebeca? A gente tem o eixo de simetria ortogonal. Então, por mais que a gente queira buscar uma questão de naturalismo, uma questão de perfeição do corpo, aqui a gente está falando também de perfeição na pintura. Então, eu quero uma pintura que eu possa colocar no quadro da minha sala, que seja extremamente rígido em questões técnicas e que seja muito bem harmônico. E o que causa harmonia? Eixos ortogonais, eixos que causam uma certa regra, sabe? E deixa as coisas mais harmônicas e estáticas. Então é uma coisa que vai ser bom para visualizar. E, portanto, eu posso colocar na sala da minha casa. E outras coisas vão estar ali juntamente com esses conceitos, que é a questão da luz e sombra, para trazer a questão do 3D, a questão do... realmente da pintura ser viva, sabe? Algo com muita técnica e que se aproxima da realidade. Então, uma coisa opaca, sem sombra, não traz aquela questão de realidade que a gente via lá na Idade Média, que eles não estavam preocupados com isso. Portanto, as pinturas eram muito chapadas. E aí a gente tem o equilíbrio da forma com todas essas características que eu já avisei anteriormente, mas também a gente tem a profundidade, que é causada pela perspectiva. Então, o que está em segundo plano, o que está em primeiro plano, vai ser muito bem dividido e vai ser muito bem mostrado. Vocês vão ver isso em algumas pinturas que a gente vai ver já já. E aí, retrato vai ser muito importante nessa época, porque afinal nós estamos falando de um movimento onde o homem está no centro. E nada mais importante do que retratar esse ser humano, né? Então o retrato ele vai ser muito coerente aí nessa época, porque também as pinturas não eram mais feitas para a igreja, então qualquer pessoa poderia pintar para qualquer pessoa, qualquer veículo, né? E, portanto, os burgueses começaram a pagar para os artistas pintarem eles mesmos, né? Porque eu quero ter uma pintura minha na minha parede, isso é culto, isso é chique, então eu vou pagar para isso. E aí a gente vai ter muitos retratos. Mas aí as cenas mitológicas, poxa, professora, você está falando que é um movimento totalmente eurocentrista e tal, e aí a gente tem cena mitológica que remete a questões religiosas? Sim, porque a religião não vai deixar de existir, ela vai estar ali, ela só vai estar em segundo plano, ali em terceiro, talvez quarto, em determinadas situações, mas ela não vai deixar de existir. Então, assim, eu sou o artista, sou revolucionário, vou realmente pregar que, assim, os estudos podem ser dominados por todo mundo, mas se a igreja quiser me pagar para eu fazer uma pintura para ela, eu vou aceitar, porque eu preciso de dinheiro também, né? E isso não vai dizer que eu tô contra o movimento ou não, tá? Então eles não estão se vendendo assim por nada. E aí a gente tem o idealismo do corpo humano, que também é um conceito retomado lá da Grécia, só que agora a gente vai ser muito mais imponente nessa questão. E a gente vai ter muito mais técnicas. E aí a gente
estuda realmente os músculos, porque agora os estudos não são mais proibidos, então eu posso chegar, abrir o corpo ali e realmente entender a anatomia, como é que funciona o corpo, coisa que era proibida lá na Idade Média, né? Se a gente fizesse isso para estudar, a gente ia ser queimado. E aí o antropocentrismo aqui sempre, né, como reflexo dos conceitos que a gente busca na pintura. E aí o reconhecimento dos artistas e a diferenciação. Qual que é a diferença da pintura do Renascimento da pintura pregada lá na Idade Média, né? Todas as disciplinas são agora ressuscitadas. As línguas estabelecidas, o grego, sem o conhecimento do qual é uma vergonha alguém chamar-se de erudito, o hebraico, o caldeu, o latim. O mundo inteiro está cheio de acadêmicos, pedagogos altamente cultivados, bibliotecas muito ricas, de tal modo que me parecem que nem nos tempos de Platão, de Cícero ou de Papiniano os estudos eram tão confortáveis como os que se vê à sua volta. Eu vejo que os ladrões de rua, os carrascos, os empregados dos estábulos, hoje em dia são mais eruditos do que os doutores e pregadores do meu tempo. François Rabelais. Bom, o que ele está querendo dizer aí, né? Que agora o conhecimento ele é tão disseminado que todo mundo tem acesso, né? Então, o cara que mora na rua, ele tem mais conhecimento do que os outros, porque ele não é mais alienado, né? A cultura não é mais alienada. E chega de história, vamos falar o que realmente importa. Que artista é esse? É legal fazer essa aula ao vivo, né, com vocês, porque eu consigo mostrar pra vocês que todo mundo conhece esse artista. Então, 99,9% da sala sabe quem é o Michael Jackson. E aí eu posso perguntar uma característica, qualquer característica pra você. Me fala uma característica do Michael Jackson. E muitas pessoas vão falar, branco. Ele era negro, depois virou branco. Ele mudou o cabelo. Ele teve vitiligo. Tipo, vão falando várias coisas sobre o Michael Jackson. Isso significa que vocês são fãs do Michael Jackson? Não, não significa. Nem todos os artistas são assim, de extremo renome com todo mundo, né? Ele é conhecido, mas ele não é o ídolo maior de todo mundo. Mas ele é conhecido porque ele é famoso. E aí as pessoas começam a buscar, né, o nome dele, tem curiosidade de saber da vida dele e aparece isso diariamente na televisão. Isso é bombardeado na nossa cabeça. E aí o que eu quero mostrar pra vocês é que quando a gente quer saber sobre um artista, a gente vai lá no Google e escreve, né? Então, por exemplo, Michael Jackson fez quantas plásticas, show no Brasil, tratamento pra ficar branco, ou Michael Jackson foi visto, casado, morto, enterrado. Michael Jackson teve filhos com Lisa Mary Presley, teve filhos biológicos, teve vitiligo. Michael Jackson era careca, dangerous, maçom, casado. Então, quando a gente tem curiosidade, a gente vai pesquisa. Isso não significa que a gente é fã ou não, que a gente concorda com as coisas que ele fez, nem nada disso. Então, eu vou mostrar um método de vocês conhecerem os artistas que eu estou apresentando para vocês aqui e os artistas que vocês já ouviram falar. Então, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Então, o primeiro artista que eu vou falar com vocês é o Leonardo da Vinci. Ele é muito famoso, mas eu duvido que vocês saibam, tenham pesquisado alguma coisa sobre ele ou realmente tenham curiosidade. E pode ser muito divertido se vocês pesquisarem. Então, uma pesquisa rápida, vocês podem perceber que algumas pessoas têm algumas curiosidades, né? Tipo, se o Leonardo foi casado, foi um renascentista, foi escritor, foi geógrafo, foi um artista independente ou foi um grande estudioso de anatomia. São coisas básicas, mas tem coisas muito diferentes que vocês podem pesquisar sobre ele, né? Sobre a vida pessoal dele, que pode tornar o estudo um pouco mais interessante. E aí a gente tem essa pintura, que é um marco no Renascimento, porque ele descobre uma questão de proporção do ser humano. Então ele pega uma corda, vocês podem fazer esse experimento na casa de vocês. Vocês podem pegar uma corda, colocar no seu umbigo e depois abrir os seus pés e mãos deitados e aí colocar o outro pedaço da corda
aonde delimita o seu braço. E aí você pode fazer um círculo com esse não é diâmetro. Com esse diâmetro. Não, com esse raio, desculpa. E vocês podem traçar aí esse diâmetro, né? E aí vocês vão ver que a corda ela vai bater exatamente onde está o seu pé e exatamente onde está a sua mão. E essa é uma proporção que todo ser humano tem. A não ser que a pessoa tenha alguma anomalia, né? Tipo, na ossadura ou alguma deficiência física. Aí já muda um pouco. Mas a maioria dos seres humanos tem essa proporção. E o Leonardo da Vinci descobriu isso, né? E aí essa pintura que ninguém conhece, eu vou ter que falar, né? Que é a Mona Lisa. E ela fica lá no Louvre, lá em Paris. E aí pode ser uma brincadeira legal também, né? Vocês pesquisarem. Mona Lisa é homem, dadaísmo, de qual movimento artístico? É junto ou separado? Mona Lisa foi roubada? Foi uma pessoa? Foi inspirada em quem? Foi pintada em que tipo de madeira? Mona Lisa era homem, bonita, gorda? Então, assim, tem várias questões em cada pintura que podem ser decifradas e vocês podem pesquisar. E é muito interessante você ver a história por trás da pintura. Claro que não dá tempo da gente falar sobre isso e, portanto, eu só tô instigando aí em vocês. E aí, se vocês quiserem, vocês estão em quarentena, vocês podem muito bem tirar um tempinho pra fofocar, né? Buscar fazer uma espécie de pesquisa e aí se tornar um pouco mais culto, né? É uma coisa que até eu tô buscando fazer também. E é muito divertido você entender essas questões, porque, gente, fofoca existia desde os primórdios. Então, lá na época do Renascimento, todo mundo queria saber sobre o Leonardo da Vinci, porque ele era um culto, mas toda pessoa tem uma certa um certo mistério, tem uma vida pessoal. E é legal, assim, as pessoas saberem que, bom, Leonardo da Vinci é gente como a gente também, viveu como a gente e enfim, a gente se identificar de alguma forma, né? Talvez. Enfim, mas o que eu quero dizer é que, bom, nessa pintura a gente consegue ver uma questão de equilíbrio, porque a gente tem um eixo ortogonal, né? Então, uma linha aí a gente tem na vertical e uma linha na horizontal, fazendo com que essa pintura seja equilibrada, né? É uma pintura harmônica, com cores e tonalidades próximas e que podem ser facilmente colocadas na sala da sua casa, que não vai causar um desconforto no olhar. Então era isso que eles estavam fazendo, né? E aí vocês conseguem perceber que o lago, ele tá mais atrás do que na frente? Por quê? Porque aí a gente já tá usando a perspectiva. Então, o que tá mais atrás é menor do que tá na frente. Então, a Mona Lisa, ela não é maior do que um lago. Com certeza não. Mas ali na pintura, ela tá na frente maior porque ela tá na frente, né? Ela tá maior porque ela tá na frente. E aí o lago, ele fica em terceiro plano, né? Então, representado bem menor. E aí vocês conseguem ver que não é uma pintura chapada, porque a gente tem a sombra ali, ó, na lateral do rosto dela, na lateral direita do rosto dela, fazendo com que essa pintura seja fiel, realista, né? O real, ele realmente tem sombra, independente se está muito claro ou muito escuro, independente, a sombra, ela vai bater no seu rosto de qualquer maneira. E aí aqui a Santa Ceia, né, que todo mundo conhece também. E a gente vê a perspectiva, né, que são essas linhas na diagonais ali, ó, na parede. Parece que a parede está torta, né? Mas na verdade é só a ilusão de ótica que o nosso olho faz quando a gente olha para determinado local. Então tudo aquilo que não está no seu ponto focal vai ser distorcido para que aquilo que a gente esteja olhando esteja realmente estático. E todo o resto ele vai mudando, as linhas vão se modificando. Isso não significa que as paredes eram tortas. Isso significa que tudo aquilo está apontando para um ponto principal, que é Jesus Cristo, que está no centro aqui, né? Então, o centro que é Jesus Cristo e o resto, os objetos vão ser manipulados para que essa figura seja central. Então,
Vocês conseguem ver uma pintura mitológica, né, de cenas mitológicas. Então, vocês entendem isso, né? Quando eu falo pinturas mitológicas, a gente está lidando com a religião, tá? Isso não significa que é a religião da Grécia ou de Roma. Não, significa que é a religião. E aí Jesus está no centro por quê, né? Porque ele é o centro ali da pintura. Isso não significa que ele é o centro do movimento, tá? Isso é uma pintura específica para um fim específico, que é para a igreja. Isso não é uma pintura específica do movimento, não é característico do movimento, tá? Mas vocês conseguem perceber algumas características do movimento nessa pintura, né? Porque não é porque eu tô fazendo pintura para a igreja que eu vou fazer de qualquer jeito. Esse é o meu nome. Eu já tenho conhecimento do que é esteticamente agradável ou não, e eu vou aplicar isso em todas as pinturas que eu vou fazer, porque afinal é o meu nome. Então, eu, Leonardo, tenho domínio de técnicas, tenho domínio da perspectiva, tenho domínio das cores, da diluição de cores, do equilíbrio da obra. Então, eu vou utilizar isso independente se a igreja quer ou não. Então, a igreja não achava ruim, não, os artistas pregarem isso. Eles buscavam os artistas pela qualidade que eles tinham, né? Qualidade de representação. E aí a gente tem outra pintura, vocês conseguem ver que é uma pintura religiosa também. Outra pintura religiosa. E aí a gente começa os retratos que eu havia falado, né? Quem é esse? Esse é Leonardo da Vinci, tá? E é um autorretrato. Vocês conseguem perceber que também, mesmo sendo bem rústico, né, essa pintura, ele consegue adequar os conceitos que a gente havia falado, né? Então, a questão do sombreamento, dos músculos, da expressão, e consegue ser bem fidedigno à realidade. E esse material é um material super difícil de ser conservado. Então, para existir hoje, é extremamente importante o cuidado. E é o papiro, que também foi utilizado lá no Egito, como eu já havia falado com vocês. E o material de desenho mesmo é o carvão. E o carvão facilmente sai da pintura. Então, para conservar esse artigo é muito importante. A gente ter isso hoje é muito legal. Aí a gente já começa outras pinturas, outros desenhos, né? Estudos em grafite. Aí vocês já começam a ver que o traço é mais fino, né? Mas ainda assim o sombreamento tá ali, né? E vocês conseguem ver que ele faz o sombreamento com linhas, né? Várias linhas juntas fazendo um sombreamento. Então, independente da técnica que ele está utilizando, ele está tentando buscar ali a sombra. Outra pintura em papiro. E aí a gente já começa realmente as pinturas em telas, com retratos também, né? Aqueles foram estudos, e agora a gente já começa a falar realmente de encomendas, né? De trabalho mesmo, money cash. Então, essas pessoas da burguesia me contratam e eu vou entregar esse tipo de trabalho para eles. E também entregar trabalhos para a própria igreja, né? E aí, o que muita gente se engana é que, bom, o Leonardo da Vinci, ele é conhecido por ser várias coisas. Vocês podem pesquisar e vocês vão ver que, assim, não é nem metade do que eu falei aqui agora, mas ele era matemático, ele era aviador, princípio de aviador, ele construía coisas, ele era engenheiro, ele era mecânico, ele era um monte de coisa. Que nessa época era realmente uma busca por conhecimentos diferenciados. Então, os estudiosos, eles se atreviam a estar em várias áreas. Mas o que muita gente se engana é que fala que ele foi o descobridor da perspectiva, porque ele começou aplicando esses conceitos nas obras dele, né? Só que o que muita gente se engana é que não foi ele, foi o Brunelleschi, que foi um arquiteto.
Ele foi artista e arquiteto, mas ele foi mais conhecido por ser arquiteto. E ele só realmente inaugurou essa técnica e os outros artistas foram incorporando. O Leonardo, ele foi conhecido por isso porque ele foi um dos primeiros, o principal ali a adequar essa técnica. Mas o Brunelleschi foi o fundador. E acho importante falar um pouco sobre o trabalho dele, né? Porque a gente consegue perceber também que ele traz equilíbrio da forma. Então, se você traçar uma linha aí vertical no meio dessa obra, vocês conseguem perceber que tem a mesma coisa de um lado quanto do outro. E isso traz um equilíbrio para a obra, né? Então, se tivesse muito mais colunas de um lado e muito menos colunas do outro, isso traria um desconforto para olhar, né? Então, o Virginiano, por exemplo, não ia aguentar ficar olhando para essa obra por muito tempo, porque ele ia ficar meio desnorteado, tipo, poxa, cadê a razão, né, disso? Então, até na arquitetura, esses conceitos também foram apresentados, tanto também na utilização dos materiais, que são um pouco mais terrosos aí nessa obra em específico, né? Então, são coisas que equilibram, né? Que não é desconfortável. Então, imagina, tipo, por exemplo, se esse edifício fosse todo vermelho, não ia ser chocante para o olho, não ia ser desconfortável. Então, não era isso que eles queriam. Eles queriam trazer algo que fosse mais próximo da natureza possível. E por estar mais próximo da natureza, quanto mais confortável, melhor, porque a natureza é perfeita e faz coisas confortáveis ao olhar. E aí a gente tem fotos reais, né, do edifício. Vocês conseguem ver que também alguns conceitos lá da Grécia foram retomados, né? Vocês lembram das colunas? Se vocês não estão lembrando, é porque não assistiram a aula, porque basicamente a gente falou só sobre isso. Então, volta lá e assiste, que a aula tá muito legal e eu fiz com muito carinho, muito amor. Enfim, vamos lá, né? Continuando. E aí, na planta, né, que a gente consegue ver também que tem uma questão de eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É isso, você traçar uma linha no meio e ver que tem a mesma quantidade de elementos de um lado quanto do outro. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar falando sobre arquitetura em si, né? E aí a gente consegue definir que Leonardo é basicamente um mão da porra, né? Era um Rodrigo Hilbert do Renascimento. Ele era muito, muito, muito cabuloso. Sabia tudo. Assim, ele só não fez a perspectiva. Só não descobriu a perspectiva. Mas ele foi um dos precursores de várias outras artes e conhecimentos. E agora a gente vai falar de Botticelli, que fez nada mais, nada menos do que a Vênus, que todo mundo conhece. E, bom, olha a quantidade de detalhes que foi implementado nessa obra, né? Cada um tem a sua característica, e vocês conseguem perceber a característica dele fortemente nessas obras, né? Todas elas parecem um pouco, o rosto, ele consegue transmitir de uma certa forma, a questão da delicadeza e da observação da sensualidade, do músculo. Bastante importante. Enfim. Próximo, Michelangelo. Michelangelo também tem uma característica muito forte. Vocês conseguem perceber ele porque ele estudou muito a musculatura. Vocês vão perceber porque ele basicamente precisou, né? Porque uma das artes que ele mais trabalhou precisava disso. Não vou dar spoiler agora, mas, bom, essa obra aí que ninguém conhece também, né? E aí a Madre Teresa de Calcutá, que todo mundo conhece também, que foi reproduzida lá no Big Brother pela Mari, pela Flyslane. Enfim, vocês conseguem perceber também uma questão de preocupação com a realidade, então representar o tecido ali de uma forma com que o caimento parecesse real. Ele é muito minucioso. E
essa escultura que é muito, muito, muito cabulosa. Pra mim é uma das melhores, que é Davi, né? E a gente aproximando, vocês conseguem ver o tamanho dos detalhes que era apresentado ali pra eles e o quanto que ele se esforçou para que essa pintura fosse fidedigna, né? E bem parecida com o naturalismo. E para vocês não dizerem que eu tô exagerando, bom, se você não pensar nas veias, não só na musculatura, mas nas veias, se isso não é exagerar, não sei o que é. E aí a gente tem outras pinturas que não tem tanto detalhe quanto Davi, né? Que Davi foi o ápice, mas vocês conseguem perceber também que tem uma preocupação muito grande e é muito, muito real, muito fiel, né? E aí algumas esculturas na frente do templo, ele também fez trabalhos em colaboração com arquitetos e também fez tetos de templos, né? Para a igreja. Então, o Michelangelo era o escultor, o queridinho da arquitetura, porque os arquitetos trabalham em conjunto com o escultor, também com o pintor, mas diretamente com ele, porque ele era escultor e pintor, né? E agora a gente vai falar de Rafael, que é um dos meus queridinhos, não pela técnica, mas pelas qualidades que ele tem como artista mesmo, né? Mas enfim, vocês vão ter seus queridinhos, basta pesquisar e ver quais obras vocês se identificam mais. E, enfim, ele também tem qualidades muito importantes que são as cores e a questão da perspectiva. Ele trabalhou ao máximo essa questão da perspectiva. Então aqui, nessa obra, vocês conseguem perceber vários ângulos, né? E também a questão da perspectiva muito forte. E os planos ali também são muito importantes. E essa obra, eu não vou falar dela em específico, mas eu poderia passar uma aula inteira falando sobre ela. Mas eu vou deixar que vocês pesquisem. Mas para dar um spoiler e também aguçar essa pesquisa de vocês, cada um dessas pessoas tem características... como que eu vou dizer isso? Cada um deles era um estudioso daquela época. E eles estão posicionados estrategicamente, tanto à direita quanto à esquerda, de acordo com o pensamento de cada um. Então, quem gosta de filosofia vai conseguir entender muito bem como que cada um desses filósofos que estão aí, filósofos e sociólogos, enfim, geógrafos, pensam e têm teorias baseado em uma pessoa principal. E as duas pessoas principais são dois filósofos muito importantes que vão dividir a filosofia em duas áreas, né? Como se fossem dois caminhos diferentes. E para dar um spoiler ainda mais, para aguçar um pouquinho a mais vocês, um é Sócrates e outro é Platão, tá? E se vocês ampliarem, vocês conseguem ver até o livro que eles estão utilizando. É bem legal, gente, sério. Vejam. Se alguém quiser uma resenha sobre isso, eu tenho um arquivo que eu fiz analisando essa obra, eu posso passar para vocês. Então, quem quiser, me manda mensagem lá no Moodle, que aí eu posso disponibilizar por e-mail, enfim. Mas é bem divertido. E aí, esse cara, que é o Rafael, é um autorretrato, e eu vou dar... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou dar um chocolate quando a gente voltar. Vou dar um chocolate para quem observar onde que tá o Rafael aqui nessa pintura. O Rafael tá aqui nessa pintura. E é muito massa porque a posição em que ele está, o jeito que ele está olhando, faz com que você veja que foi ele que pintou essa pintura. É comédia. Gente, sério, é um mistério tão grande e é tão legal decifrar isso que vocês vão se sentir assim, muito intelectuais. Mas enfim, esse é o Rafael. Então tá aí um desafio pra vocês. Não vale pesquisar, tá, gente? Se bem que o arquivo que eu vou mostrar pra vocês vai mostrar onde que tá. Então quero que vocês descubram antes, tá? Honestidade, galera. E, enfim, vamos continuar. Ele também
apresenta retratos. E aí tem essas figuras bem gordinhas que ele representa. Então ele mostra a musculatura de uma forma diferente, de um ângulo diferente, coisa que nenhum outro fez. Aí eu acho legal isso, que ele representa as gorduras também do ser humano. Porque, cara, nenhum ser humano é igual àqueles que eram representados ali, por exemplo, na pintura que na pintura não, na escultura que o Michelangelo fez, por exemplo, do Davi, que é todo musculoso e tal. Não tem uma porcentagem de gordura no corpo. Não, galera da época com certeza tinha gordura, porque afinal eles não eram espartanos que lutavam o tempo todo e tal, e não tinham muita comida. Não, eles já eram bem evoluídos, tinham comida ali pra eles comerem o tempo todo. Então, sim, eles vão ter porcentagem de gordura e é normal. Então, ele representar isso, pra mim, é muito legal, muito importante. Então, pra mim, ele era um revolucionário na época revolucionário. Assim como Leonardo também, só que em outra área, né? Enfim, mas vocês conseguem perceber que até o olhar das pinturas do Rafael é característico do Rafael. Eu acho isso muito legal. E aí as cores também vibrantes, cores secundárias e terciárias sendo utilizadas é uma questão importante ali. E também representar questões mitológicas de uma forma diferente. E aí, essa última, que é para fechar com chave de ouro, que tem uma pintura de um templo muito, muito importante que vai dar uma diretriz de como vai ser a arquitetura dessa época, que é o Tempieto, de Bramante, que foi um arquiteto muito importante que deu início à arquitetura renascentista com conceitos renascentistas daquela época. A arquitetura basicamente era feita para a igreja. Então, como é que você vai impor esses conceitos totalmente eurocentristas em um lugar onde Deus está em primeiro lugar? Muito difícil, né? Mas Bramante conseguiu fazer isso de uma forma genial. Então, ele construiu um templo que é todo redondo, fazendo diferenciar, na verdade, fazendo não ter diferenciação entre padre e pessoas. Então, nós todos estamos em um mesmo contexto ali, em um mesmo espaço físico, né? Então, não há diferenciação, tipo assim, tem um templo em cima e tudo está sendo ligado para ele, então tudo está chamando atenção para o padre, porque somente o padre é a figura importante e que tem o conhecimento geral. Não, ali todo mundo tem o mesmo conhecimento e tem a mesma chance de se conectar com Jesus Cristo, Deus, enfim. E, portanto, não há diferenciação. Então, agora eu vou para a igreja porque eu quero, não porque eu preciso. Porque eu posso estudar em casa, eu posso abrir minha própria Bíblia, que está na minha língua, e eu posso entender o que Deus está falando comigo. Mas eu quero ir para a igreja porque eu quero ver a homilia. É homilia? Eu quero ver a homilia do padre, ou, por exemplo, a associação que o pastor está me dando. Então, é uma questão de escolha. Aí a gente tem também questão de urbanismo, que o Rafael também se meteu, então ele era pintor, mas também arquiteto e também urbanista, que foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Eles eram tudo. Então, assim, eu não vou explicar detalhes sobre a construção dos conceitos nessa obra, porque é muito extensa, mas vocês conseguem perceber que, enfim, o tanto de detalhes e também detalhes que lembram a cultura clássica estão sendo implementadas aí. E, enfim, vamos entrar na arquitetura propriamente dita, né? O que foi a arquitetura no Renascimento? O centro vai representar o homem de Deus, o homem que compartilha com Deus o dom de raciocinar. Aí a gente tem elementos essenciais, a retomada de concepções romanas e gregas, tá? Como, por exemplo, as colunas,
a gente tem um elemento central, silhueta simples, unidade formal, ritmo e o eixo de rebatimento, que é aquilo que eu falei pra vocês. Equilíbrio. Então, a mesma coisa que tem do lado, tem do outro. A mesma coisa que tem em cima, tem embaixo. Não necessariamente que tem em cima, tem embaixo, mas pelo menos um ritmo, sabe? Tá sendo refletido ali. Ai, meu Deus. O computador vai desligar. Beleza. Primeira obra muito importante, Santa Maria del Fiore. Não foi a que inaugurou foi realmente o Tempietto. Então eu só relembrei ali com vocês e tal, dei uma spoiler. Mas agora vamos falar sobre Santa Maria del Fiore, que é uma obra muito importante. Que ela basicamente é o skyline de Florença. Porque essa cúpula, ela é muito, 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 muito grande. É uma das maiores cúpulas do mundo. E foi feita por Brunelleschi. Epa. E aí, gente, poxa, professora, você falou que agora a arquitetura ia ser central. Não disse isso. Eu disse que esse é um conceito que foi tomado ali, né? Mas nem todas as igrejas funcionam daquela forma, né? Então, aquele Tempietto, ele não tinha missas grandiosas, porque o espaço não cabia, por questão de espacialidade mesmo. O que melhor funciona para palestras, enfim, é esse tipo de planta, né? Mais alongada. E, portanto, o crucifixo vai ser a unidade formal ali daquela época. Mas, para não dizer que não estão pensando em conceitos como o eurocentrismo, a cúpula ela é muito mais elevada, né? Então ela é grande, fazendo com que pareça com que esse templo em si seja central, né? Então quem olha de cima percebe essa característica crucifixal. Mas quem olha de baixo, não. Porque parece o quê? Central, não é? Você não consegue ver essa outra borda que enfim, onde acomoda os fiéis, né? Então, olha o tamanho disso. Basicamente, em Florença, você só vê essa cúpula de Brunelleschi. E aí a gente tem outras arquiteturas sendo formadas ali. Claro que a maioria delas vão ser igrejas, mas também tem outro tipo de arquitetura, que é essa arquitetura mais formal, que, enfim, denominam casas, casarões, hotéis, que formam também a cidade, né? E aí a gente consegue ver tudo aquilo que eu havia falado pra vocês. É simples, é uma arquitetura simples, sem muito adorno, os adornos que tem são essenciais e tem a unidade formal, né, ali. Então a gente tem um ritmo das janelas, né? Então tem um ritmo padrão, fazendo com que o olhar do ser humano não seja alimentado de forma ruim. E o eixo de rebatimento, né, como eu já havia falado, então passa aí uma linha no meio, tudo que tem do lado tem do outro. Então olha aí, né, é uma coisa simples, patamares altamente definidos, alturas definidas. Então é simples, galera, bem simples. Isso não significa que não tenha a sua beleza, né? Então dentro você tem algumas esculturas e paginação de piso, paisagismo, bem legal ali. Aí as colunas que eu havia falado pra vocês. E olha que lindo esses pátios internos, que são chamados de átrio, que também tinha lá na Grécia e na Roma, mas eu decidi não falar muito porque, enfim, são conceitos arquiteturais que não são tão importantes para vocês, mas caso alguém queira saber, né, tá aí. Então o átrio é isso, uma abertura no centro com a ventilação sendo apresentada ali e a iluminação. Agora respira, pessoal, que, bom, foi uma papada de uma vez, né? Muita coisa. Mas eu sei que vocês vão fazer resuminhos que vão ajudar vocês a gravarem cada característica de cada artista. E aí vai ser balela para vocês, nada muito difícil.
Mas para selar esse movimento, caso vocês esqueçam, pelo menos lembrar os conceitos principais desse movimento, vamos falar sobre a história, né? Então, é basicamente a continuação de uma história que já começamos a falar no movimento anterior, que é a parte 1 do Enrolados, né? Então, a Rapunzel queria deixar o seu confinamento da torre para ver as luzes que sempre surgiam no dia do seu aniversário, mas ela era totalmente manipulada pela Gothel. Parte 1. Parte 2, Renascimento. Para tanto, ela fez um acordo com Flynn. Foi um cara que entrou na torre e tentou mostrar para ela que não há nada demais em viver no mundo lá fora. Então, ele a ajuda a fugir e ela lhe devolve a valiosa tiara que ele tinha roubado, porque ele era um ladrão. Só que a mamãe Gothel, que sempre teve a Rapunzel na torre durante toda a sua vida, não quer que ela deixe o local de jeito nenhum. Por quê, né? Porque ela queria protegê-la. Mas ao mesmo tempo, ela dizia que queria protegê-la, mas ela não queria perdê-la. E assim perder os poderes que os lindos cabelos de Rapunzel davam a ela. E o que acontece quando Rapunzel sai da torre? Ela conhece a verdade, né? Ela se liberta e percebe que tudo que tinha sido dito para ela era mentira. E é isso que acontece no Renascimento. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui, à luz das estrelas, bem aqui, vejo meu lugar. Se aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão, tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ela aqui, à luz das estrelas, com ela aqui vejo quem eu sou. Ela aqui me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. É você a luz.
E agora, para lembrar se o movimento é racional ou irracional, que é uma parte muito importante, eu sei, quando eu não faço, vocês brigam comigo, então vamos fazer toda vez. E relembrar também os movimentos anteriores. Idade rupestre era o quê? Bom, se vocês não lembram, a princesa era Moana, que não precisava de um romance para que a história dela acontecesse. Então era racional. Egito, Aladim, história de amor, emocional. Greco-romano, Maui, de nada, racional. Idade média, Enrolados, sua mãe sabe mais. Então lembre-me da música. Essa parte da história do Enrolados, a Rapunzel ainda era muito manipulada. E aí a Rapunzel representada pelas pessoas e Gothel, que era sua mãe, manipulando, sendo representada pela igreja. Então a igreja dominava Rapunzel. E, portanto, um movimento emocional. Renascimento. A gente tem a música Beija Enfim a Luz Brilhar, que é quando Rapunzel sai da torre e decide realmente viver aquilo que ela acreditava. E, portanto, é um movimento racional, pessoal. Tem uma história de amor, sim. Foi o amor que fez ela chegar à racionalidade. Mas a gente está dizendo outra parte da Rapunzel, né? Então, independente disso, a história não gira em torno disso. A história gira em torno do conhecimento, né? Da libertação de Rapunzel. Então, o amor tá ali em segundo plano. É como se a igreja existisse, mas tá ali, né? Em terceiro, quarto plano. E é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Porque eu vou postar outro movimento. Eu decidi postar separado, porque ele é um mini movimento. É um movimento rapidinho de se lembrar. Mas eu não quero estender muito esse pra vocês não ficarem tipo assim, nossa, 1 hora de renascimento. Não quero ver. Então, pelo menos 46 minutos vocês assistem, espero. E é isso, pessoal. Manda esse vídeo aí pra quem não tá assistindo. Briga lá com seu amigo e fala, você não quer passar em medicina? Vamos lá. Vamos assistir Renascimento da Rebeca, poxa. E é isso, pessoal. Até mais.